Você já se olhou no espelho e sentiu que havia algo diferente ali? Como se aquele reflexo não mostrasse apenas o rosto, mas uma presença, uma vibração viva tentando te dizer algo. O espelho nunca é neutro. Ele devolve o que você vibra, o que pensa, o que acredita sobre si mesmo. E hoje, você vai descobrir o poder de falar diante dele e ver a energia mudar instantaneamente. Antes de começar, quero que você comente a frase: "Eu sou energia viva e consciente". Essa frase é mais do que um comentário. Ela é uma âncora. Ao escrevê-la, você ativa um comando vibracional que abre seu campo energético e permite que o exercício funcione com mais intensidade. O espelho é uma porta entre o visível e o invisível. Ele reflete não só a sua imagem, mas também a frequência que você emana. Quando você se coloca diante dele e fala com intenção, está conversando diretamente com a parte mais profunda de sua consciência, aquela que cria, manifesta e transforma. Por isso, este vídeo não é sobre aparência, é sobre vibração. É sobre aprender a mudar sua frequência através da palavra. Imagine a luz da lua cheia iluminando tudo ao seu redor. Essa fase simboliza a revelação, o momento em que o que estava escondido se torna visível. Falar diante do espelho sob essa energia é como acender uma lanterna dentro de si. A luz que você invoca sai pela sua voz e volta refletida pelo espelho, criando um circuito energético que se amplifica a cada repetição. Muitas pessoas passam anos tentando mudar a vida de fora para dentro. Mas o espelho ensina o oposto. Tudo começa no reflexo interno. Quando você diz uma frase com emoção verdadeira, o campo ao redor do seu corpo responde de forma imediata. O coração aquece, o olhar brilha, o ar muda. É uma mudança sutil, porém real. As palavras que você pronuncia diante do espelho não ficam no ar. Elas vibram, entram na sua aura e ajustam a frequência do que você está emanando. É por isso que tantas tradições antigas usavam o espelho como instrumento de magia e cura. Ele é um amplificador de energia. Tudo o que você diz nele se multiplica. Hoje, você vai aprender a usar esse poder de forma consciente. Vamos entender como o espelho se torna um portal energético e como a sua voz é o código que o ativa. Este é o primeiro passo para mudar não apenas o reflexo que você vê, mas também a energia que o mundo sente quando olha para você. Porque acredite, quando o espelho começa a ouvir a sua verdade, o universo também começa a responder. O espelho é um portal. Ele parece apenas um vidro polido, mas espiritualmente é uma superfície de energia viva que devolve a vibração que você emite. É por isso que quando você se olha e se sente pequeno, o reflexo parece distante, pesado, até estranho. Mas quando se encara com presença e amor, algo muda na atmosfera. O olhar ganha luz, o ar fica mais leve e o campo ao redor do seu corpo se expande. O espelho, na verdade, é uma ponte entre o eu físico e o eu energético, e falar diante dele é atravessar essa ponte. Tudo o que você diz ao espelho se transforma em informação vibracional. Se você o encara e diz, "Eu não sou suficiente", o reflexo devolve exatamente essa frequência, reforçando a crença. Mas se você diz, "Eu sou completo, eu sou amor, eu sou força", o campo reage de forma diferente. É como se o vidro brilhasse mais, como se a própria luz ao redor respondesse à sua voz. O espelho não mente, ele amplifica. E o que ele amplifica depende da sua escolha. Há uma razão científica e espiritual para isso. O cérebro humano não distingue o que é dito de forma simbólica daquilo que é sentido de forma real. Quando você olha para si e afirma algo com convicção, o corpo reage como se aquilo já fosse verdade. A mente começa a liberar substâncias que alinham emoção e energia. É nesse momento que o espelho se transforma num amplificador quântico, devolvendo ao seu campo a vibração que você acabou de emitir. O número 111, na numerologia, é considerado o código da manifestação instantânea. Ele representa o alinhamento entre pensamento, palavra e energia. E é exatamente isso que acontece diante do espelho.
Quando o que você pensa, fala e sente está em harmonia, o reflexo se torna um portal de criação. O espelho, então, deixa de ser um objeto e passa a ser um espelho quântico, um dispositivo energético que responde à consciência. Por isso, da próxima vez que se olhar, não veja apenas um corpo. Veja uma frequência, um campo em constante movimento que responde à sua vibração. O espelho é uma extensão da sua energia. Ele devolve amor quando você envia amor, e devolve medo quando você envia medo. Falar diante dele é, na prática, sintonizar o canal da criação consciente. Mas antes de ativar esse poder, há um passo que muitos ignoram: compreender o que o seu reflexo tem mostrado até agora. Porque antes de mudar a vibração, é preciso ver com clareza o que está sendo refletido. E é aí que a verdadeira transformação começa, quando você encara não apenas a imagem, mas a energia por trás dela. Antes de mudar a energia que o espelho reflete, é preciso ter coragem de enxergar o que ele vem mostrando. O reflexo é honesto, mesmo quando dói. Ele revela o que você sente, não o que você finge sentir. Quando você se olha e percebe incômodo, tristeza ou rejeição, o espelho não está te julgando. Está apenas devolvendo a vibração que vive dentro de você. O desconforto não é o inimigo, é um aviso. Ele indica que há partes suas pedindo reconhecimento e amor. O reflexo invisível é a soma de todas as suas crenças. Ele carrega os pensamentos repetidos, as frases que você ouviu e acreditou, as memórias que ficaram guardadas em silêncio. Por isso, quando alguém diz "não gosto de me ver no espelho", na verdade está dizendo "não quero ver o que sinto por dentro". Mas é nesse ponto que mora o poder da transformação. O espelho não mostra o corpo, mostra o estado da alma. E quando você decide se olhar com sinceridade, algo começa a se mover dentro da sua energia. O elemento água representa esse processo. Ele é o espelho natural da Terra. Quando a água está calma, reflete o céu com perfeição. Quando está agitada, distorce as formas. Assim também é com sua energia. Quando as emoções estão turbulentas, o reflexo mostra distorções, críticas, dúvidas, inseguranças. Mas quando há calma e aceitação, o reflexo se alinha à verdade. O espelho não muda. Quem muda é a vibração da sua água interna. Um exercício simples. Olhe-se nos olhos por 1 minuto, sem julgar, sem tentar corrigir nada. Apenas observe. Note se há rigidez, tristeza, raiva, ou se o olhar foge. Esse é o reflexo do seu campo emocional. Permita que as sensações venham, sem resistir. Se lágrimas surgirem, é liberação. O espelho não causa a dor, ele apenas a revela para que possa ser curada. Com o tempo, esse ato de observação se torna sagrado. O espelho vira um mestre silencioso, sempre disposto a mostrar o que está vibrando em você. Ele te ajuda a perceber quando está em desalinhamento e quando está em harmonia. Cada olhar é uma leitura energética. E o mais bonito é que, à medida que você começa a se ver com mais amor, o espelho começa a mudar de tom. O brilho volta aos olhos, a expressão suaviza, a energia ao redor se ilumina. O reflexo invisível começa, então, a se dissolver. O que era sombra vira clareza, o que era rejeição vira presença. É nesse instante que o espelho deixa de ser um objeto de observação e se torna um portal de reconexão. E a partir dessa consciência, surge o momento mais poderoso. Pronunciar a palavra que transforma o campo vibracional e muda tudo o que o espelho reflete. Existe uma palavra que muda a vibração do espelho no exato instante em que é pronunciada. Eu sou luz e presença viva. Essa não é uma frase comum. É um comando energético. Um som que desperta a consciência e convida a energia densa a se dissipar. Quando dita diante do espelho, ela cria um campo de força ao redor de você, como se um raio dourado começasse a emanar do seu centro. É o poder do verbo se tornando vibração. Ao dizer "eu sou", você aciona o princípio criador. É a forma mais direta de se conectar à energia da fonte.
tudo o que vem depois dessas duas palavras ganha vida. Se você diz eu sou forte, a energia se expande nessa direção. Se diz eu sou paz, o corpo inteiro entra em harmonia. Por isso, ao declarar eu sou luz e presença viva, você está se lembrando de quem é na essência. Uma expressão consciente do divino em movimento. Para sentir a potência desse comando, faça o seguinte: posicione-se diante do espelho, respire fundo e repita a frase 3 vezes. Na primeira, fale para o reflexo. Na segunda, fale para a energia que o espelho representa. Na terceira, fale para o universo inteiro. Entre cada repetição, inspire profundamente e sinta o ar atravessar o corpo como uma onda luminosa. A cada ciclo, imagine a luz crescendo, expandindo, ocupando todo o espaço. O número 3, na numerologia espiritual, representa a tríade da criação: o pensamento, a palavra e a manifestação. É a sequência que transforma a ideia em matéria. Por isso, repetir 3 vezes é um ato de completude vibracional. Você cria, sustenta e manifesta. O espelho reage de forma imediata, refletindo de volta a energia elevada que você acaba de emitir. Durante esse processo, você pode sentir calor nas mãos, vibração leve no peito ou até um sorriso involuntário surgindo. Esses são sinais de que o campo está se ajustando, que a energia antiga está cedendo espaço à nova. A luz ativa começa a circular. E o mais importante, não se trata de acreditar no que diz, mas de sentir o que diz. A emoção é o verdadeiro combustível da transformação. Ao repetir essa frase, você cria uma ponte entre o eu que se via como limitado e o eu que se reconhece como infinito. É o primeiro momento em que o espelho te devolve uma versão mais pura de si. A vibração muda, a atmosfera muda, até o silêncio muda. Porque quando você declara com verdade, eu sou luz e presença viva, o universo inteiro para por um instante para ouvir e responde. E é nesse instante que o espelho começa, literalmente, a se mover. Algo misterioso acontece quando você fala diante do espelho com o coração desperto. A energia começa a se mover. Você sente um leve arrepio na pele, uma onda de calor no rosto, talvez um brilho diferente no olhar. É como se o espelho respirasse junto com você. Ele responde. O campo que antes estava denso começa a girar em torno do corpo e a vibração se reorganiza em segundos. O reflexo não é mais estático. Ele se torna vivo, pulsante, um eco luminoso da sua própria consciência. O espelho é um transmissor vibracional. Tudo o que você envia volta multiplicado. Quando você o encara com medo, ele amplifica o medo. Quando o encara com amor, ele amplifica a luz. O segredo é compreender que a energia sempre devolve a soma exata do que você oferece. Falar com o espelho é como tocar a superfície de um lago. O movimento que você cria se expande em ondas até voltar à origem. E quando volta, já não é o mesmo. Está impregnado da intenção que o gerou. A astrologia simbólica chama esse fenômeno de conjunção energética. Um ponto de encontro entre 2 campos que se unem, intensificando tudo o que tocam. Quando você fala, eu sou luz e presença viva, sua vibração e o reflexo se tornam um só campo de energia, uma só frequência. É o momento em que o espelho para de te copiar e começa a te compreender. As sensações que surgem nesse processo, vontade de chorar, calor nas mãos, leveza, formigamento, são sinais de liberação. O espelho está devolvendo a energia antiga em forma de emoção. Deixe sair. Cada lágrima é uma limpeza. Cada suspiro é uma troca de frequência. O que antes era dor, agora vira espaço. Mas é importante não confundir o propósito desse exercício. O objetivo não é buscar beleza ou mudança física imediata. O reflexo estético é apenas um subproduto da transformação energética. A mudança que o espelho oferece é vibracional. Ela começa dentro,
onde as palavras tocam o campo invisível e despertam a memória da luz que você sempre foi. A energia não mente. Quando o espelho muda, é porque você mudou. O olhar fica mais sereno, o rosto mais aberto, o ambiente mais silencioso. É o espelho mostrando que a nova vibração foi registrada. E se você prestar atenção, perceberá que o espaço ao redor parece diferente, mais claro, mais leve, mais vivo. Isso não é imaginação. É o campo energético respondendo. O espelho é o seu portal pessoal de ajuste vibracional. Ele não serve apenas para ver o que está fora, mas para calibrar o que está dentro. E quando você aprende a usá-lo dessa forma, descobre que ele não apenas reflete, ele também fala. Sim, o espelho responde. E é isso que acontece quando a energia do reflexo começa a ganhar voz. Poucos percebem, mas o espelho fala. Não com palavras, mas com sensações, imagens e intuições. Ele se comunica através da vibração que retorna, por meio de pequenas mensagens que o subconsciente traduz em forma de emoção. Quando você se olha com atenção e sente algo diferente, uma ternura, um arrepio, uma paz repentina, é o espelho te respondendo. Ele está dizendo, eu ouvi. O reflexo é o canal mais direto entre a sua energia e o seu próprio campo de consciência. Ao falar diante dele, você desperta memórias que estavam adormecidas. O espelho devolve não apenas a imagem de quem você é, mas também fragmentos de quem você esqueceu que era. É como se, por um instante, o tempo parasse e o seu eu mais puro emergisse. Essa é a voz do campo vibracional, silenciosa, mas profundamente real. Ela fala por meio do olhar. O que você sente ao se encarar é exatamente o que o seu campo está emitindo de volta. A energia é inteligente. O espelho reflete a frequência emocional que você projeta, não as palavras isoladas. Se você diz eu me amo, mas sente rejeição, o reflexo não brilha. Mas se diz eu me aceito e sente verdade, o olhar muda. É por isso que o espelho é o professor mais honesto que existe. Ele não aceita mentiras vibracionais. Ele mostra o que é e não o que você gostaria que fosse. O segredo é começar a ouvir o espelho. Depois de falar sua frase de poder, observe o que ele te devolve. Há um calor, uma expansão, uma paz. Isso é comunicação. O espelho não julga. Ele responde com frequência. Se houver desconforto, é porque algo dentro de você ainda resiste à luz. Acolha esse sentimento. Olhe para ele com gentileza e diga: tudo o que vejo em mim é sagrado. Essa é uma das frases mais curadoras que existem. Ela dissolve o julgamento e abre espaço para o amor. O elemento água rege esse processo. Assim como a água reflete o céu quando está calma, o espelho reflete sua energia quando há aceitação. O reflexo se torna límpido, transparente, até vibrante. Você começa a se enxergar como alma, não apenas como forma. A energia do amor próprio se materializa em pequenas mudanças perceptíveis. Um brilho novo nos olhos, uma serenidade que antes não existia. Cada encontro com o espelho é um diálogo espiritual. Ele te mostra onde há bloqueio e onde há expansão. E quando você aprende a escutar, o espelho deixa de ser apenas um objeto. Ele se torna um oráculo silencioso, um aliado energético. É através dele que você começa a conversar com o seu próprio campo de criação. E quando essa comunicação se estabelece, você está pronto para dar o próximo passo: transformar o espelho em um verdadeiro instrumento de presença e poder. O espelho é uma ferramenta antiga, usada em várias tradições como símbolo de verdade e expansão. Mas aqui, ele se torna algo ainda mais profundo: um instrumento de presença. Falar diante dele é um rito. É uma forma de alinhar a energia, de afirmar a própria luz e de relembrar o poder que vive dentro de você. Para que esse processo aconteça com força, há uma maneira de realizar o exercício completo. Ele é simples, mas exige sinceridade e entrega. Comece encontrando um momento de silêncio.
Fique em pé diante do espelho, com os ombros relaxados e a respiração leve. Olhe diretamente nos seus olhos por 60 segundos. Não desvie, não fuja do olhar. Nesse instante, o espelho começa a ajustar sua frequência à vibração da verdade. É comum sentir um pequeno desconforto. É o ego se desfazendo diante da presença real. Continue, permaneça, respire. Depois, diga a frase de poder: eu sou luz e presença viva. Fale devagar, com intenção. Sinta o som vibrando dentro do peito, ecoando no corpo, voltando pelo reflexo. Repita 3 vezes, permitindo que o significado se expanda a cada repetição. Na primeira, você fala para o reflexo. Na segunda, fala para o universo. Na terceira, fala para a sua alma. A cada frase, sinta o campo energético ao redor se acender, como se pequenas faíscas de luz se espalhassem pelo ar. Em seguida, feche os olhos por um instante e sorria levemente. Esse sorriso não é apenas físico, ele abre o canal vibracional do coração. A energia flui com mais liberdade e o espelho responde. Você pode perceber calor, uma leve pressão na testa ou um brilho diferente na visão periférica. Esses são sinais de ativação. O campo se expande. A vibração se alinha. Esse exercício deve durar cerca de 3 minutos. Faça-o diariamente. É o suficiente para transformar o espelho em um canal ativo de energia. Para potencializar o efeito, limpe o espelho antes do ritual, passando um pano com intenção consciente e, se desejar, acendendo uma vela ou um incenso. Esses gestos purificam o campo e marcam o início do seu tempo sagrado. A energia da lua cheia amplifica esse processo, pois é o momento da revelação e da luz total. Fazer o exercício sob essa vibração cria uma expansão imediata. É como se a própria luz lunar se unisse à sua presença refletida. E ao longo dos dias, você começa a perceber mudanças sutis, não apenas no espelho, mas na vida. As pessoas te olham diferente, as situações fluem com mais leveza, e o mundo parece te reconhecer de uma nova forma. Esse é o rito da presença. 3 minutos diante do espelho, um olhar consciente e uma frase de poder. Simples, profundo, transformador. Porque o universo sempre responde àqueles que têm coragem de se olhar com amor. E é nesse reflexo de amor que os primeiros sinais de mudança começam a aparecer. Os sinais de que o espelho respondeu podem parecer sutis no início, mas são inconfundíveis. A energia muda de dentro para fora, e o mundo começa a refletir esse novo estado. O primeiro indício é a leveza. Você percebe que algo na sua vibração ficou mais suave. O rosto parece mais relaxado, o olhar mais calmo. Mesmo sem saber explicar, há uma sensação de harmonia, como se o ar ao redor estivesse mais claro. Esse é o espelho devolvendo o que você emitiu. Logo depois surgem pequenas coincidências. Você recebe elogios inesperados, encontra pessoas sorrindo de volta, sente que o dia flui com menos resistência. A energia está respondendo. A vibração que você ativou diante do espelho começa a atrair experiências que ressoam com ela. O número 9 repetido, o 999, pode começar a aparecer em horários, notas, mensagens. Esse é o código simbólico do encerramento de um ciclo. Ele indica que o campo antigo está se desfazendo e que uma nova frequência está se estabilizando. A mudança não é apenas externa, é sensorial. O corpo parece respirar diferente. As emoções que antes pesavam começam a se dissolver. Você dorme melhor, pensa com mais clareza, e o que antes te irritava já não tem tanto poder. É a energia antiga saindo e a nova se expandindo. O espelho agora não é mais apenas um reflexo, é um portal em constante comunicação com o seu campo vibracional. Mas é importante lembrar, o resultado não é ver algo mágico no espelho, e sim sentir algo mágico dentro de si. O verdadeiro milagre não está na imagem, está na vibração. Quando você muda a forma como se vê, muda o sinal que envia ao universo.
que o universo responde à nova frequência com experiências compatíveis. O reflexo se torna seu aliado. Você começa a usá-lo como um lembrete diário de poder. Ao passar por ele, sente um impulso natural de sorrir, de se afirmar, de agradecer. Essa é a prova de que o espelho foi ativado. Ele agora carrega a sua assinatura energética. Cada vez que você o encara, o campo reconhece o comando e se expande. Mesmo assim, pode haver momentos em que o reflexo pareça neutro ou silencioso. Isso não significa que o processo parou. O silêncio é parte da integração. É o tempo que a energia precisa para se reorganizar em um novo padrão. Continue. Mantenha a prática. A vibração se consolida com a constância. E quando essa nova frequência se firma, tudo muda. O olhar das pessoas muda, as oportunidades se multiplicam e você sente que está em harmonia com algo muito maior. O espelho se torna um espelho do universo, e o universo passa a te devolver exatamente aquilo que você diz com amor. Porque a energia, quando é verdadeira, sempre encontra o caminho de volta para quem a emitiu. Manter a frequência é o segredo para que o espelho continue sendo uma fonte viva de energia. Não basta ativar o campo uma vez, é preciso nutri-lo, como quem cuida de uma chama sagrada. O espelho, quando usado com consciência, se transforma em um altar pessoal, um ponto de conexão entre você e o divino. Cada olhar se torna uma oração silenciosa, cada palavra, um decreto de luz. A energia responde à constância. Quanto mais você pratica, mais o reflexo se fortalece e se torna uma âncora vibracional. A rotina é simples. Todos os dias, ao acordar ou antes de dormir, pare por alguns minutos diante do espelho. Respire profundamente, olhe nos seus próprios olhos e diga: hoje minha energia reflete amor e poder. Essa frase é um lembrete para o seu campo e para o universo. Ela diz: eu sei quem sou e escolho sustentar essa vibração. É um selo de presença. Com o tempo, o espelho se torna sensível à sua intenção. Ele capta o tom da sua voz, a emoção das suas palavras e a clareza do seu coração. Se em algum dia você perceber o reflexo mais opaco, é sinal de que há algo em você pedindo liberação. Nesse caso, use a energia da lua minguante, símbolo da limpeza e do desapego, para liberar o que não serve mais. Passe um pano com água e sal grosso sobre o espelho, enquanto mentaliza: eu libero todas as imagens e vibrações antigas. O campo se renova instantaneamente. Esse pequeno gesto é poderoso. Ele limpa a energia, dissolve interferências e cria espaço para a luz fluir. A cada limpeza, o espelho brilha mais, como se respirasse novamente. Você começa a perceber que, quanto mais puro está o reflexo, mais alinhado está o seu interior. Além disso, mantenha o espelho como um espaço de verdade. Nunca o use para se julgar ou se diminuir. Ele deve ser um lembrete do sagrado em você, não um palco para a crítica. Cada vez que se olhar, veja além do corpo, perceba a alma. Veja a centelha que existe por trás do olhar, o brilho que nunca se apaga, a luz que você representa. A prática diária cria uma expansão contínua. O espelho deixa de ser apenas um objeto e se torna um campo de cocriação, um companheiro espiritual. E quando a energia se mantém limpa, o reflexo se torna um canal de manifestação. O universo percebe a constância da sua vibração e começa a responder com sincronicidades, oportunidades e encontros. Ao sustentar essa frequência, você descobre que o espelho é mais do que vidro. Ele é um lembrete constante do seu poder criador. E quando essa consciência se consolida, chega o momento de selar a transformação. O decreto final, a palavra que encerra o ciclo e fixa a luz em sua nova forma. Chegou o momento de selar tudo o que foi despertado. Agora, o espelho não é mais apenas uma superfície que reflete. Ele é um espaço sagrado onde o universo e sua alma se encontram. Cada olhar trocado com o seu reflexo é um diálogo entre o visível
e o invisível, uma conversa silenciosa com o campo da criação. Você já limpou, realinhou e reprogramou a energia. O próximo passo é decretar. E decretar é mais do que falar. É afirmar com o coração em paz e a certeza vibrando no corpo. Diante do espelho, respire fundo. Sinta o ar entrar pelos pulmões, atravessar o peito e se expandir até o topo da cabeça. A cada inspiração, imagine uma luz dourada crescendo dentro de você, envolvendo todo o espaço. Agora olhe profundamente nos seus olhos e diga em voz alta: eu sou a energia que transforma o que toca. Essa frase é o selo. Ela encerra o ciclo e ativa o novo padrão energético. Ao pronunciá-la, o campo inteiro se ajusta. É como se o universo inteiro dissesse sim em resposta. Essa afirmação é o ponto de virada. Ela transforma o reflexo em extensão da sua própria consciência. O eu sou é a frequência da criação, e a energia que transforma o que toca é o comando de expansão. Quando você diz isso, está decretando que tudo o que passa por você, pessoas, situações, espaços, recebe a vibração de luz que você sustenta. É o nascimento do seu campo de influência consciente. Durante alguns segundos após o decreto, permaneça em silêncio. Observe o espelho. Há um brilho diferente no ar, como se algo invisível tivesse se movido. Esse é o instante em que a vibração se ancora. O reflexo parece mais vivo, os olhos mais profundos. É o universo respondendo à sua presença. Se puder, sorria. Esse sorriso é o gesto final da manifestação, a confirmação vibracional de que a luz foi recebida. O número 11 e 11, símbolo do portal e do alinhamento, representa esse momento. Ele indica que corpo, mente e espírito estão em ressonância perfeita. É o eco cósmico do seu decreto sendo registrado no campo universal. E o mais belo é que esse eco não para. Ele continua reverberando, atraindo experiências que correspondem à sua nova frequência. Para selar completamente, comente a frase: eu ativo minha luz diante do espelho. Esse comentário é o seu selo coletivo, a sua assinatura vibracional no campo de todos que despertam junto com você. Porque quando um ser acende a própria luz, ilumina o caminho de muitos. Agora o espelho é mais do que um reflexo. Ele é um portal de poder, um lembrete de quem você é, uma presença viva, criadora e infinita. E cada vez que você voltar a se olhar, o universo inteiro voltará a te ouvir.